bom que você parou aqui, que bom que você abriu esse vídeo. Quero falar com você um assunto muito especial, um assunto muito importante. Eu vou falar sobre obediência. O que é obediência? O porquê que devemos de ser obedientes? Quais os benefícios da obediência? Tenho certeza de uma coisa: a obediência, ela é uma chave poderosa, é um princípio poderoso. Quando entendemos esse princípio, começamos a experimentar o melhor de Deus. Quando aprendemos esse princípio, a mão de Deus está ao nosso favor. Quando aprendemos esse princípio da obediência, as coisas começam a dar certo nas nossas vidas. E precisamos ter esse princípio guardado no nosso coração. A obediência, ela é uma chave de acesso. A obediência, ela abre ou fecha portas. Precisamos entender esse princípio para poder ter respostas de Deus, para poder aprender como acessar o coração de Deus. O que é obediência? Obediência é se submeter a uma autoridade. Obediência também é diferente de concordar. Eu não preciso concordar para obedecer. Esse é o grande desafio. Às vezes a gente precisa concordar com tudo para obedecer. E às vezes você levar uma vida com Deus, muitas vezes você não entende, mas tem que obedecer. Porque a gente tem uma necessidade de querer compreender tudo para poder obedecer. Isso não tem muito a ver com obediência. Obediência é quando eu obedeço sem concordar, muitas vezes, com aquilo que às vezes Deus tem nos pedido e tem nos tocado, e muitas vezes a gente precisa entender para poder obedecer. Obediência, ela não é um sentimento, não depende de sentimento, porque os nossos sentimentos, eles nos enganam, eles oscilam. Então, quando nós entendemos esse princípio, nós começamos a experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas. A mão de Deus começa a vir ao nosso favor. Coisas diferentes, coisas especiais começam a acontecer na nossa vida, porque temos um coração obediente e começamos a obedecer à vontade de Deus. E tem coisas que estão paralisadas muitas vezes na nossa vida porque ainda não aprendemos a obedecer. Não estou dizendo com isso que é fácil obedecer, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de obedecer em algumas áreas a gente até obedece, mas em outras não. Tem áreas que Deus tem acesso na nossa vida, outras áreas Deus não consegue acessar a nossa vida. E quando somos filhos obedientes, conseguimos se comunicar melhor com Deus. Deus consegue nos ouvir melhor. Então precisamos aprender esse princípio para se aproximar de Deus, para que Deus se agrade do nosso coração e para que as coisas comecem a dar certo na nossa vida. A obediência é uma chave de acesso. Coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida e ao nosso redor quando a gente é obediente. Temos que obedecer mesmo não entendendo. Muitas vezes a gente não entende, mas temos que ser obediente. Então decida ser obediente à palavra de Deus, aquilo que Deus tem pedido, aquilo que Deus tem mandado. Quando a gente entende esse princípio, é um desatar. A gente precisa colocar em prática esse princípio da obediência, se submeter à vontade de Deus. Tem uma passagem muito interessante na Bíblia, na qual Jesus está caminhando e ele é comprimido pela multidão, e ele entra no mar, e ele entra no barco de Pedro e pede para Pedro se afastar. E Pedro se afasta, e os discípulos, eles haviam pescado a noite inteira, eles estavam lavando a rede, e Jesus pede para ele lançar a rede de novo. Mas Pedro tem uma atitude interessante aqui. Ele diz: mestre, mas nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar. E eles lançaram a rede e eles não conseguiram
recolher de tanto peixe que tinha. Então a obediência de Pedro atraiu o milagre. O que eu quero te dizer com isso? Que a tua obediência vai atrair o milagre para a tua vida. A obediência de Pedro atraiu o milagre para a vida deles. E outra coisa muito importante aqui, por causa da obediência de Pedro, muitos foram alcançados. Todos participaram do milagre por causa da obediência de Pedro. Então, quando você é uma pessoa obediente, as pessoas que estão ao teu redor vão receber junto com você. Ande com pessoas obedientes, seja uma pessoa obediente, e você vai experimentar o milagre de Deus. Que a gente não venha ter um coração endurecido, um coração que não consegue ser obediente a Deus e a palavra dele e aquilo que ele tem falado. Que você consiga se conectar e entender que para ter um bom relacionamento com Deus, a obediência é um princípio muito importante para isso, entre outras coisas, mas a obediência é fundamental. Espero que Deus tenha falado ao teu coração com essa mensagem, que você entenda esse princípio, coloque em prática e que muitos sinais da parte de Deus vão te acompanhar.